Olá, amigos cristalinos. Hoje estou aqui para aquele bate-papo simbólico desse momento. Trago para isso uma querida companheira que é a Bronzita. Vou colocar aqui para vocês respirarem essa energia linda dessa amiga mineral, inspirada no momento da onda encantada do humano amarelo, e eu tenho trazido essas combinações simbólicas do Tzolk'in, da lei do tempo, com os cristais. E, gente, para mim, eu sempre gosto de deixar isso muito claro aqui, que os símbolos, eles são a linguagem da nova era. Nós, a cada dia, seremos mais convidados a nos alfabetizarmos nessa linguagem que é forma, som, cor. É a linguagem da luz, é o alfabeto multidimensional para o qual a nossa mente está migrando. A gente tem agora, cada dia mais, que desenvolver essa energia dessas camadas do nosso cérebro que vão abrir potenciais, telepatia, abrir uma linguagem que nos vai fazer compreender tudo além da aparência, além da matéria, além da armadilha, né, do parecer, para que a gente acesse esse ser da quinta dimensão, ser que é cósmico, galáctico, essa identidade que está nascendo em nós, que nós estamos nos relembrando, porque tudo é uma lembrança. E quando a gente olha uma pedra, um cristal, né, quando a gente olha energias simbólicas diversas, as quais hoje em dia estão tão disponíveis, seja tarô, astrologia, as técnicas todas, e nós temos aquela sensação tão linda que aquilo já nos pertence, porque evoca uma lembrança, evoca algo que você tem que urgentemente trazer à sua consciência. E esse alfabeto com o qual eu sempre falo aqui para vocês, que a gente está tendo que aprender a se relacionar melhor, incorporar a nossa vida, eu encontrei, sempre que eu tive contato com o Tzolk'in, a lei do tempo, que, como eu sempre já falei aqui várias vezes, vai e vem na minha vida, mas nesse momento veio com muita intensidade, por conta, entendo eu, desse momento que a gente está tão necessitado dessa linguagem de luz. E para mim sempre foi algo assim, mesmo quando a minha mente não entende, porque o Tzolk'in, ele tem muito aquela pegada que eu dou muito nos meus cursos, quem faz curso comigo, práticas diversas, meditação, sabe que eu sou totalmente avessa àquela tradução da mente concreta. Falar, o que simboliza isso? E sentir isso na meditação. O que é essa pedra? Quem faz aula comigo sabe que eu tenho muita resistência com aquelas definições. Pedra para dor de estômago, pedra para dor de cabeça, pedra para melhorar isso ou melhorar aquilo. Eu não vejo assim, porque eu entendo assim que os cristais, assim como toda a natureza, conversam com a gente, eles são sintonizadores de frequências, e a natureza inteira dialogando com a gente com ela, a gente pode ativar em nós aquilo que está já sendo oferecido, que já existe na gente. E quando eu me sintonizo com uma pedra, com uma planta, com um animal, com um cenário, com uma situação, eu ativo em mim um campo de sabedoria, porque eu já possuo aquelas informações. E eu sempre gosto muito de trazer isso, porque eu sei que algumas pessoas que querem uma definição assim mais pronta, mais imediata, que eu chamo da mente racional concreta 3D, comigo não encontro, né? Eu prefiro sempre levar a reflexão, as interrogações, do que a um ponto final. Reticências ou interrogações, isso é mais o meu estilo assim, de abordar, principalmente esse mundo que é um mundo que está além da mente racional. E quando a gente entende o seguinte, claro que a mente racional, a mente 3D, ela é muito necessária, ela é maravilhosa para a gente aprender as coisas. Você vai aprender, mas agora a gente está tendo que ir além. Até um tempo atrás, até que servia assim, fico só na mente racional e eu dou conta assim, de viver. Não, agora a evolução pede que você vá além. Então, é o equivalente a você comprar um aparelho, né? De repente, eu compro uma pipoqueira e a minha mente racional, ela vai aprender
o funcionamento básico, isso é muito importante, eu tenho que aprender onde liga e desliga, o que eu faço para fazer uma boa pipoca, como eu posso fazer uma variação, ligar na tomada, aquelas coisas práticas. Porém, eu posso, ao ter aprendido já aquele funcionamento, olhar para essa pipoqueira e extrair dali altas lições, reflexões. Eu estou falando pipoqueira porque eu, como amo pipoca, eu sou a louca das pipoqueiras, né? E eu tenho pipoqueiras de tudo que é jeito, eu adoro variar. E ontem mesmo eu estava fazendo uma pipoca, e aí quando eu estava olhando, eu tenho uma que é uma cúpula assim maravilhosa, e aí quando elas foram estourando assim, aí eu comecei a fazer uma analogia assim com o pipocar, né, o despertar das mentes unidas e que vão despertando umas às outras, e aquela alegria assim, a ebulição do aprendizado. E aí eu viajei ali na pipoca estourando e aquilo me deu muitos insights. E é o que eu quero dizer assim, é exatamente isso. Assim, eu posso olhar para a pipoqueira e ver apenas uma máquina que eu sei operar e pronto, fechei. Mas eu posso olhar para aquela máquina que eu já sei operar e extrair dela, ali naquele momento, algo que eu estou precisando incorporar ao meu sistema de aprendizado, de reflexão, fazer de cada segundo da sua vida uma possibilidade de reflexão é o que o momento atual nos pede, para que a gente possa despertar com mais intensidade essa camada do nosso cérebro que está sendo convidada a finalmente a se revelar, porque a gente vai evoluindo e a evolução vai alterando toda essa configuração que é no físico, né? Porque se a gente pensa o seguinte, o nosso cérebro é essa contraparte física de algo muito maior. Se a gente acha assim que só existe a mente concreta, é como se eu dissesse assim, tudo bem, então acabou a validade desse aparato físico, acabou tudo que eu aprendi. A pessoa que fica muito presa à mente racional, à mente concreta, porque a mente concreta ela serve ao cérebro físico. Porém, quando a gente começa a entender que, além do cérebro físico, existem outras camadas e outras possibilidades e que agora estão ficando bem mais presentes, a gente entende que, mesmo quando essa matéria física perder a sua validade aqui nesse plano, eu tenho toda uma bagagem que aumenta e estimula essa vibração desse cérebro que é extrafísico, dessa contraparte do cérebro que está numa dimensão que não é perene. E quando a gente entende isso, você começa a se relacionar com as coisas além do que elas podem te oferecer, num ponto de vista material e concreto. Então vamos sempre diferenciar. Material concreto é ótimo? É. Mente concreta 3D é necessária? É. Para você desembaraçar a vida, otimizar a existência e tudo mais. Mas queira ir além, né? Queira ter um olhar que você pode chamar de artístico, criativo, curioso, o que for, porque é isso que vai fazer com que você dê esse salto quântico. E eu estou falando tudo isso, né, porque são reflexões que eu trago aqui para vocês. E agora a gente está nessa onda encantada, linda. E, aliás, eu estou falando tudo isso porque quando a gente estuda a lei do tempo, e o Dr. José Arguelles falava muito sobre isso, até porque ele tinha toda uma ligação budista muito maravilhosa, assim, com conhecimentos orientais, que estão muito presentes no estudo da lei do tempo. E é essa questão da gente remover o ego que quer entender demais, né? Porque aquilo quando você fala, decifra para mim, o que é isso? Ninguém sabe, tudo é uma ótica, tudo é uma leitura que vem do leitor, vem da perspectiva do leitor. Então não dá, você pode apenas se inspirar com palavras, com ideias, com experiências que as pessoas te trazem em relação a tudo, mas para um conhecimento simbólico, não dá para você seguir cartilha do que alguém escreveu. O que alguém escreveu é da pessoa, é o olhar dela. Você vai se inspirar com aquilo, mas vai procurar olhar com a sua curiosidade, fazendo a sua leitura, buscando a sua inspiração. E é aí que eu me afino tanto com o conhecimento da lei do tempo, que é assim que eu lido com o conhecimento dos cristais. Eu jamais estimulo ninguém a ficar engessado em livros, em teorias, apenas consultá-los, sim, porque é interessante você
desabrocha outras possibilidades, porém, você tem que ter a sua relação com aquele momento que é sempre único. Agora a gente está entrando numa onda encantada, a gente quer dar muitas reflexões e tem me inspirado muito, né, esse conhecimento. A onda encantada do humano, olha que coisa linda. Você sabe, a gente fica assim, o que isso quer dizer? Não sei, estamos aqui descobrindo. Para mim, eu vou dizer para vocês aqui, as minhas percepções. Toda onda encantada é sempre uma iniciação naquele selo. Os selos, eles representam essa força da luz que está em nós presente, mas muitas vezes adormecida. E quando a gente descobre o nosso Kim, que é a junção de um selo e um tom, a gente desperta a nossa identidade galáctica, que é onde você está, né, aqui nessa matriz quadridimensional maravilhosa do Tzolk'in, é da onde você partiu aqui nessa viagem, e nós vamos experimentando todas essas possibilidades. Então é isso que a gente tem que viajar, ser curioso para isso, e a vida vai ganhando uma dimensão muito cósmica, colorida, assim como quando a gente faz nossas viagens com os amigos minerais, quem faz curso comigo sabe disso, eu faço viagem surfando nos chakras, nas cores, porque a gente tem que experimentar, senão não há como, né, ficar na teoria. E aí, agora a gente está num momento lindo como eu sempre, na minha percepção, a onda encantada é o momento da gente fazer uma iniciação naquele selo, no selo ligado àquela onda. E nós temos 13 dias para nos tornarmos aquele selo, para aprender a fazer a iniciação. E agora é o humano. E o humano, essa onda do humano, ela veio da onda da tormenta, que veio do enlaçador. Olha que movimento mais maravilhoso. A gente vem, né? O enlaçador de mundos, ele está muito presente agora por diversos canais. Eu não vou entrar muito aqui, mas porque eu sei que essa linguagem, quando a pessoa não entende, pode travar. Mas não travem, recebam, acolham, porque o enlaçador é o finalizador de ciclos, é aquele que enlaça dimensões, ele cria essa síntese, mas às vezes para abrir novos caminhos, você tem que finalizar outros, então está muito associado às transformações, à morte. E a gente está agora numa lua, que é a lua harmônica, mas que tem uma vibração muito forte do enlaçador, então a gente está sendo convidado não só a despertar o nosso poder, mas finalizar os nossos ciclos, perceber quais as situações que estão pedindo para que a gente faça aquele encerramento. E isso, quando veio essa onda do enlaçador, depois ele passou o bastão para a tormenta, que é uma onda assim, incrível para a gente poder, para os que fizeram de fato essa varredura, né? Porque o enlaçador acho que é aquela varredura, você fala o que eu preciso encerrar, finalizar, tal. Ou o que eu preciso também juntar, que está assim meio desconectado. E isso dá energia para a gente. Imaginem que quando você está assim, né, com um lugar muito bagunçado, esvazia a nossa energia. Isso já é provado hoje em dia. Mas quando você arruma, uau, parece que dá energia. Por quê? Porque a luz flui melhor, onde tem espaço. Quando está tudo bagunçado, inclusive a gente perde tempo, né? Porque você vai procurar uma coisa e não acha, aí você já nem sabe mais o que você fez, aí está tudo bagunçado. Quando a nossa vida interna ou externa está assim, material ou emocional ou mental, a gente está com muita coisa não finalizada, a gente está sempre se sentindo cansado. Porque para cada movimento que seria fácil de se fazer, a gente tem que fazer tantas questões pequenas para se localizar ali, que a gente, um movimentozinho que você tiraria de letra, você precisa de muito mais energia. Isso, o lugar bagunçado é uma metáfora disso, mas isso vale para as emoções, vale para as questões profissionais, vale para as questões mentais. E quando a gente passa pelo enlaçador, a gente começa a arrumar as coisas, tudo flui melhor. Isso vem a tormenta, a tormenta é uma catalisadora e gera energia. Claro que ela tem aquela força, né, da tempestade, aquela força assim, que não deixa nada no lugar, mas é exatamente para a gente se dar conta disso. Dar conta da impermanência, para a gente se dar conta do movimento necessário. E o movimento necessário vai gerar energia quando a gente sabe fazer, não fazer de qualquer jeito, mas fazer os movimentos com consciência ou dar espaços para as mudanças com consciência. Isso tudo veio da tormenta, dessa onda que a gente agora deixou. E quando eu penso assim na tormenta, também a minha percepção que ela gera energia, ela é uma geradora de energia.
A gente sempre faz a pergunta da tormenta, o que que na sua vida gera energia, gera essa força toda, ou o que que subtrai a sua energia, né? É bom refletir sobre isso, mas eu sempre penso que o que gera energia gera consciência, não tem como. Se algo me gerou energia, gerou luz, gerou consciência. E essa onda da qual a gente saiu, quem fez com atenção, acumulou muita consciência, porque acumulou energia, gerou energia para a sua vida, para que essa onda agora, quem vai receber o bastão, quem recebeu agora é o humano. E esses 13 dias a gente tem essa grande chance da gente fazer a nossa iniciação cósmica como humano. E aí eu venho falar aqui para vocês desse selo do humano que eu associo a bronzita, mas eu quero trazer uma questão, que eu já falei isso em outras lives, vídeos aí do humano, que era um selo que eu tinha um pé atrás. Porque eu sou muito aquariana, né? E o aquário é aquele signo que... E eu desde criança sempre fui assim, não é porque assim eu li que aquário é assim que eu fiquei assim, não. Eu desde criança eu já me identificava assim. Tipo, desde criança eu era muito apaixonada, ou por bicho ou por extraterrestre. Eu já gostava dos dois, de cara, assim. Bicho extraterrestre, que legal, tá? Pedra, planta, essas coisas. Mas assim, desses seres assim... Mas ser humano eu sempre tive um pé atrás, sempre fui meio arredia. Eu sempre olhei torto para o humano. Porque, para mim, eu acho que isso é uma coisa meio aquariana, né? Que tem uma certa dificuldade de lidar, assim, com o humano em si. A gente idealiza o humano ou um super-humano, né? Aquele super, que é o que a gente tem, a imagem extraterrestre, principalmente quando criança. Ou os animais, que são aqueles que têm toda a emotividade, o sentimento, mas ainda precisam da gente. Então, a gente se sente meio que responsável. E eu sempre fui assim. Mas aí... Quando eu fui... E o humano, para mim, era uma coisa assim, humano. Porque para mim, humano, eu associava, olha que terrível, ou o predador, então para mim era muito... humanos juntos, são meio predadores, ou então parasitas, aquela coisa assim, que deixa aquele rastro. E eu demorei muito tempo para fazer as pazes com o que é humano, com H maiúsculo. E aí eu comecei a entender que humano, eu posso ter humano, que é aquele humano, de fato, que ainda vibra num primitivo, sem julgamento aqui, tá, gente? Estou abrindo aqui meu coração, mas não estou julgando nada nem ninguém, porque eu também tenho, como humana que estou aqui, meus lados primitivos, meus lados bem, muito até. Então, assim, não é nenhum julgamento de valor, é só uma observação. Mas talvez até por eu enxergar tanto, dá aquele medo de você se tornar, porque a gente sabe que tem dentro da gente, né? Se você abrir a jaulinha, vai surgir lá um humano primitivo das cavernas, e a gente é consciente disso. Aí talvez isso que assuste tanto. E quando eu fui fazendo as pazes ao longo do caminho com as minhas sombras, com os meus lados primitivos, viscerais, selvagens, eu fui entendendo que o humano é um estado de ser, né? E que existem categorias evolutivas. E ora a gente vai estar no humano lá primitivo, ora você vai conseguir ser um humano mais com H maiúsculo. Mas o que eu fui mais aprendendo ao longo desse tempo é que o humano é muito belo, que estar humano é um presente, coisa que antes eu achava que não. Estar humano é um presente que a gente recebe, divino, da nossa evolução, para que a gente utilize essa estadia como humanos como um degrau para a nossa ascensão, para a nossa expansão, para o nosso despertar. Então eu agradeço estar humano, ser humano, porque o humano é muito lindo, é muito belo. Se alguns usam o humano de uma forma primitiva, instintiva, selvagem, não é o projeto original, não é o projeto inicial do humano. O projeto inicial do humano é você ser aquele que tem a consciência do livre-arbítrio. Tanto que no Tzolk'in, na Lei do Tempo, como que as palavras-chave do humano são livre-arbítrio, responsabilidade e influenciar. Isso, para mim, no Tzolk'in, fechou muitas questões que eu já vinha trabalhando, porque é exatamente isso. Como humano, nós somos aquela espécie que temos a capacidade do livre-arbítrio de fazermos escolhas conscientes. E quando a gente faz a escolha consciente, nós influenciamos não só a nossa vida, nosso trajeto, nosso caminho, como tudo ao nosso redor.
quantas e quantas histórias você já não influenciou e influencia com o que você pensa, com o que você fala, com como você age. E às vezes a gente vive na inconsciência e não se dá conta disso. E ser humano é assumir esse livre-arbítrio da sua escolha, assumir a responsabilidade da escolha que você fez. Se ela foi errada, mal feita, e você mais à frente descobrir isso, tudo bem, você vai falar, eu errei, mas era o que eu podia fazer quando eu fiz a escolha, era o nível de consciência que eu tinha, você não vai se culpar, você não vai se julgar, você não vai se massacrar, você apenas vai reconhecer para que você não faça novamente essa escolha, que possa ter gerado alguma coisa que não foi legal, ou com você ou com os outros. E essa é a beleza do ser humano, é você não só ter o livre-arbítrio de fazer escolha, como ter a consciência de quando aquela escolha não foi condizente com algo evolutivo, legal, maravilhoso para você ou para os outros, você poder também ter essa percepção. Coisa que outros seres não têm essa percepção. E a gente tem, e a gente às vezes quase nunca faz uso disso, porque quando a gente às vezes nem faz a escolha com tanta consciência, e depois que faz, às vezes não deu certo, ou se deu mal, a gente acaba fazendo o quê? A gente meio que, tudo bem, ou então, também fazer o quê? Culpa não sei o quê, culpa do governo, culpa não sei o quê, dos meus pais, e a gente culpa Deus e o mundo, ou então a gente se culpa, e se maltrata, e se massacra, tá vendo? Eu sou essa pessoa que não tem jeito mesmo. E isso não é ser humano, né? Isso a gente está delegando, a gente não está aproveitando uma situação para aprender. A gente está usando uma situação para reforçar um padrão de inconsciência. E aí, quando eu comecei, ao longo dos processos de encarar minhas sombras, descobrir toda a questão do humano, eu falei, que coisa mais maravilhosa que é poder estar humano nesse trajeto da evolução, nessa etapa da evolução. E passei a ver principalmente o selo do humano como algo assim lindo, e o trajeto é lindo, né, gente? Porque aí, depois de humano, ele vai para o caminhante, mas a gente só pode fazer um bom caminhante quando a gente entendeu essa história toda que eu estou falando, quando eu entendi que se eu não tiver a consciência desperta, que eu não tiver esse potencial do livre-arbítrio, essa consciência que eu estou influenciando, se eu não tiver essa consciência, eu não posso ser um caminhante do céu, aquele que vai explorar. Eu não mudo de fase. Eu tenho que ficar indo humano para aprender isso, para depois me tornar um mago. Olha que coisa maravilhosa. Eu só vou ter esse poder da magia fazendo aqui essa onda encantada, nesses estágios, como muitos que vêm. Depois eu vou fazer uma outra live, que essa já está ficando muito grande. Isso tudo eu acho de uma beleza poética maravilhosa, inspiradora. E quando a gente se sintoniza, né, com essa força, eu trago a pedra bronzita para a gente trabalhar com ela nessa onda encantada do humano amarelo, porque ela é uma pedra que fala muito dessa certeza do caminho, da convicção. O comando dela é a ação firme, é quando eu decido e eu vou em frente com aquilo firme. Sabe o que é o propósito? O propósito é todo o início da onda encantada, é o número 1. E o propósito dessa onda encantada é você ser humano. E a bronzita, ela fala, porque prestem atenção, a bronzita não é a pedra do primeiro passo. A pedra do primeiro passo é a granada, que fala assim, eu vou começar alguma coisa, eu estou sem estímulo para começar. E a gente sabe que toda jornada começa com o primeiro passo. E aí você chama a granada se você está sem condição de dar o primeiro passo. Mas uma vez você tendo já desenhado a sua onda, já feito a sua conexão com essa força do propósito, você tem que ter uma firmeza com o seu propósito, para você engatar. E eu estou falando da onda, mas isso é uma metáfora dos seus objetivos profissionais, familiares, de vida. Então, assim, eu preciso agora mudar meu estilo de vida. Então, assim, eu estou meio que sem força, sem ânimo. Aí são pedras vermelhas, granada. Mas assim, eu já sei o que eu preciso, né? Eu vou dar o primeiro passo agora, mas agora eu quero que essa ação seja firme. A bronzita é essa pedra, eu vou dizer para vocês porque tem muito a ver com o humano, porque ela vai nos sintonizar com essa firmeza da ação, porém, sabendo que pode ser que mais à frente eu descubra que aquele propósito e aquela ação firme, ela não tinha que caminhar daquele jeito, né? Eu tenho que mudar meu estilo de vida e eu acho que eu tenho que entrar numa academia, eu tenho que mudar minha alimentação, eu traço todo um planejamento legal.
E eu vou com isso com uma ação firme. Mas pode ser que chegue mais à frente, eu entenda e falo assim, olha, agora eu me encontrei aqui no yoga, né? Porque eu, na academia eu comecei a praticar yoga e eu descobri que para mim melhor que musculação. E isso começou a mudar, a inserir outras questões filosóficas da minha vida. Um exemplo, né? E aí, nesse momento, se aquilo que era uma ação firme para eu traçar para musculação, ir para academia, malhar, peso e tal, eu, de repente, por um momento, eu achei que não, peguei um atalho. Isso, se a gente não tiver uma flexibilidade, a gente acha, e uma sabedoria, que é coisa do humano, eu vou achar que eu estou traindo o meu propósito original. Compreendem isso? Falar assim, mas eu comecei na academia para fazer musculação e eu já estou agora achando que o meu caminho é yoga, então cadê meu propósito? Entendem essa sabedoria, que a sabedoria ela vai sendo... É a nossa percepção do caminho, a sabedoria é a sua capacidade de perceber o que o momento está te sugerindo, está te oferecendo, está te pedindo. Não é você ficar engessado num propósito, porque você traça o propósito para dar o start. E depois você tem que observar, senão você está preso no seu eu do passado. Mesmo numa onda encantada, que eu traço aqui meu propósito, eu tenho que ter esse olhar, essa observação. Senão eu ainda estou preso aqui, eu não estou fazendo os outros. E cada estágio desses vai me dar um elemento daquela situação. E isso é sobre o que fala a Bronzita, gente. A Bronzita, ela fala sobre essa conexão de uma ação firme, porém com sabedoria. Ação firme com essa conexão. E isso, para mim, é tudo ligado ao selo bem trabalhado e desenvolvido do humano, que é responsabilidade, que é você ter o acesso ao seu livre-arbítrio, sabendo que você vai influenciar, isso é muito a Bronzita, gente, muito, e daí você passa a querer fazer as melhores escolhas. Olha que lindo, né? Quando você é humano, imaginem uma questão assim, que eu gosto muito dessa reflexão, de você, quando a gente tem filhos, ou se você é um professor de crianças menores, o que você quer? Você não quer oferecer o seu melhor porque você sabe que você é um modelo, você é um exemplo? Assim são os mestres com a gente. Os mestres, eles vêm, eles são modelos, e a gente olha, é onde você quer chegar, né? É como dizia meu mestre, falando em mestres, o mestre Assura Maia, ele tinha uma frase linda que é um dizer assim, que falava, mestre, quem é o homem? O homem é o Deus em formação. E quem é Deus? É o homem pronto. Reflitam sobre isso. Reflitam sobre isso. Dá até um pause assim e pense. Isso é lindo porque nós somos deuses em formação e a gente se espelha nesses mestres. Assim como as crianças se espelham em nós, como pais, como professores, como exemplos. E quando você assume essa questão de humano, o livre-arbítrio não quer dizer que eu posso sair fazendo o que eu quiser, agora eu tenho... Sabe aquela questão? Quanto mais livre-arbítrio você tiver, maior é a sua responsabilidade. Porque eu sei que o que eu fizer vai impactar o coletivo. Reflitam também sobre isso, porque às vezes a gente associa na nossa imaturidade galáctica, cósmica, a gente associa livre-arbítrio com agora eu tenho a faca e o queijo na mão, posso fazer o que eu quiser. Não, é o contrário. É aí que eu tenho que prestar mais atenção, não só no impacto da minha ação, como também como eu estou influenciando aqueles que ainda estão naquela situação, se espelhando em mim. Olha que coisa linda. Falando isso me lembra muito quando às vezes a gente está trabalhando e você não é o patrão, é o empregado. E aí existe sempre aquele sonho, né? Que se eu fosse o patrão, eu estaria com a vida ganha, eu estaria com toda a liberdade do mundo. E quando a pessoa se torna dona do próprio negócio, que ela se dá conta que o nível de responsabilidade aumenta. Isso é muito comum acontecer, porque é exatamente esse o processo. Quanto mais você tem acesso a um nível de comando superior, a uma responsabilidade sobre outras pessoas que estão ali trabalhando para você, as suas funções aumentaram. E isso é muito interessante para a gente refletir como nosso papel como humano. E isso, gente, é o estado de humano, e sua Bronzita vai nos sintonizar muito com essa força. É uma pedra maravilhosa, então tem muito ferro, está muito ligado aqui com essa força magnética, que é do tom. E eu digo para vocês o seguinte,
agora me ocorreu, né, refletindo aqui, eu estava aqui refletindo sobre a questão do Tzolk'in, e fui levada para uma palestra que eu assisti na década de 80, num congresso de astrologia, organizado pela Sarge, Maria Eugênia, que eu amo, Maria Eugênia de Castro. Foi um dos primeiros congressos que eu assisti, logo no início da década de 80. E assisti uma palestra com a maravilhosérrima aquariana Marta Pires Ferreira, que eu amo também. E aquela palestra, gente, olha só, isso foi em 83, se não me engano. Até hoje reverbera em mim. Olha o poder do conhecimento transmitido. Olha isso aí. E quando eu lembrei dessa palestra, sabe por quê? Ela fez uma palestra sensacional. E a Marta, maravilhosa, com aquele jeito dela, ela finalizou com a seguinte frase, ó, que está em mim, essa frase. Ela finalizou assim: porque você foi chamado aqui apenas para ser humano. E aí apagava a luz. Gente, maravilhoso. Na época, ela tirou a blusa assim, fez aquela transformação. Foi assim, quem assistiu vai se lembrar, né? Lá no Copacabana Palace, aquele congresso maravilhoso que a Maria Eugênia fez, como todos. E aquilo me impactou de tal forma, a palestra, essa finalização, e foi quando eu comecei a redesenhar minha questão com o humano, né? Você foi chamado aqui apenas para ser humano. Torne-se então humano. Ó, tem até um efeito especial aqui de barulho que está vindo atrás de mim, mas torne-se esse humano maravilhoso, super poderoso. E Marta trouxe aquilo nessa época como ninguém. Gente, que delícia. E olha o poder do símbolo, né? Que me conectou a esse conhecimento que eu recebi, isso há, sei lá, 40 anos atrás, 30 e pouco, sei lá quanto tempo, mas que está vivo, que é atemporal. A força do conhecimento é essa, dos livros que a gente lê, do simpósio que a gente assiste, palestras e aulas e tudo mais. Está vivo. Eu nunca escrevi isso para ficar lendo. Não, simplesmente impactou e ficou. E ela foi ali, essa super-humana, porque ela me influenciou, ela me levou a pensar, a descobrir, a ter essa compreensão. E isso foi maravilhoso e eu agradeço demais. E estou aqui com essa bronzita passando isso adiante para vocês, com muito amor no coração, e que a gente possa fazer essa trajetória enquanto estivermos aqui humanos, com o nosso melhor, com a nossa melhor intenção, com a nossa melhor capacidade, com a nossa melhor força, e sempre ativando essa sabedoria, que é o que nos diferencia dos que ainda estão vibrando muito na consciência primitiva. Vamos sair, juntar essa massa crítica para que todos possamos fazer essa evolução, alavancar essa evolução coletiva. Com muito amor no coração, saudações cristalinas em Lakesh.